da empresa privada aí quando é com a oferecendo soluções conectando ágeis, aí, inteligentes e bota na hora agora. com as necessidades. Estamos iniciando a transmissão aqui no Facebook, nossa live do programa Hora da Notícia. Estamos nos estúdios da nossa rádio 97 FM, aqui ao lado dos colegas jornalistas André Capiterive e Renato Abreu e do nosso querido Hélio Malveira. Estamos no início do programa com o comercial e já estaremos nós todos falando aqui das notícias do dia. Teste Segurança, 24 horas com você. Deixa eu falar agora da loja Na Hora, que está no mercado há 29 anos. Relojoaria e consertos de óculos. A loja Na Hora é especializada em óculos, também de canetas. A primazia pela qualidade é o ponto. Bom dia, Dilma Soares de Jesus, a primeira a entrar aqui na transmissão do Facebook. Estamos aqui nos estúdios da rádio 97.7. Como as baterias suíças da marca eu vim as baterias abastecem preparar o 90%. Aí quando terminar a hora antes, um dia me está aqui no centro de grau. Você vai ter que dar uma trilha. Rapaz, aqui tem um som plástico, meu funciona o melhor som plástico para fazer. Do cliente. E como não dá para fazer, calma, viu? Não, sério. Entrega rápida. Sério. Que é o cara tá fazendo as chamadas. O vaso da gama não ganhou para não. Você tem o vaso vai cair, viu? Preço justo. Tudo isso. Antes do Vasco do Ceará, né? Também sou vascaíno. O Ceará não escapou, não. Ninguém escapou. O Ceará não escapou. Bom dia, Michel Mendonça. Bom dia. Bom dia para o Luiz Camilo. Estamos aqui conversando aqui, esperando o comercial. Bom dia, doutor Paulo Roberto Soares Nobre. Bom dia, José Dias. Olha, essas conversas de vocês estão tudo aqui no Facebook, viu? O Luiz que é imbecil. Esculhambar o Fortaleza. Na Hora, relojaria. Fabiola Duran. Joias. Já estamos no ar, viu, Paulo Roberto? Estamos só no comercial. A Hora da Notícia. Em tempo real. Você vai ficar conectado e bem informado. A Hora da Notícia. Em tempo real. Em Fortaleza, 5 horas e 2 minutos. Hora da Notícia no ar. Comigo, André Capiterive, Luciano Cleber, Renato Abreu, ambos apostos, Hélio Malveira. No comando mestre do som, aqui 97,7, nossa rádio FM, abrangendo todo o estado do Ceará. Hoje, terça-feira, 2 de outubro de 2018, eleição chegando e a manchete em todo o Brasil é uma só. Jornal O Estado destaca que crimes eleitorais tendem a crescer na semana que antecede as eleições. O Diário do Nordeste... Ibope, Bolsonaro cresce e atinge 31%. Fernando Haddad fica estável com 21%. E Jornal Povo mesmo. Bolsonaro cresce e Haddad estaciona. Bom dia, Luciano Cleber. Bom dia, eu imagino a dor que deu para esse rapaz do Jornal Povo dar essa manchete. Bom dia, Renato Abreu. Bom dia, nossos queridos ouvintes. Bom dia, Malveira. Bom dia, os ouvintes da nossa rádio. Já nós temos que dar bom dia para outras rádios também. Estamos resolvendo problemas de streaming. Estou dizendo isso aqui no Facebook, porque os amigos que nos acompanham de fora do estado entendam e saibam que em breve a gente está de transferência para cá e estamos ajustando aqui na nova casa. Estaremos em breve na internet, certamente com o nosso site. Talvez aqui está com outro nome de programa, né? O certo é que hoje nós temos muitas coisas interessantes para falar, muitas novidades, e a principal delas, e que a verdade é assim, não é que o rapaz não estagnou, o Haddad não estagnou. Houve uma brutalidade aí em relação ao Haddad, que eu acho que é a principal, que eu acho um fenômeno, é a subida do Bolsonaro. Eu achava que ele cairia um pouco, né? Talvez até arrefecesse o ânimo dos seus seguidores, porque a pancadaria foi muito forte. O Ciro chegou a dizer que depois do movimento Bolsonaro já estaria derrotado, e o que nós vemos é exatamente o contrário, subiu 4 pontos. O Haddad não estagnou, ficou nos seus 21, mas subiu 11 pontos a sua rejeição, o que configura um empate pau a pau com Bolsonaro no segundo turno. Você falou aí, ouviu, Renato Abreu, você falou de outras emissoras, e várias outras emissoras estão fechando aí o circuito
para nos retransmitir, inclusive em Sobral. Em Sobral tem um tal de um padre Gonçalo lá em Sobral. Já já eu falo a respeito desse padre. Renato, bom dia, Renato Abreu. Brilhante Renato Abreu. Bom dia. Por que o Luciano está dizendo que o mancheteiro do jornal O Povo doeu um pouco aí no íntimo dele? Porque o Jornal O Povo é um jornal que assumiu que era o jornal do PT, da campanha do PT. Então, historicamente, o Jornal O Povo vai ficar com essa marca indelével, que é fruto do posicionamento que o jornal teve durante toda essa campanha. Eu acho que as manchetes de ontem, que repetem-se hoje na imprensa escrita, os jornais, eles ecoam o noticiário de ontem, ele fecha um ciclo altamente positivo nos últimos dias para o Bolsonaro. Se a gente observar bem, o Bolsonaro teve aquele problema das declarações do Mourão, né, que muita gente se aproveitou, e depois o Bolsonaro começou a colher flores. Veja bem, ele deixa o hospital, deixa a UTI, o que é um negócio muito, muito bom, porque todo mundo sabe que o UTI de hospital é um negócio muito sério para quem está convalescendo. Todo mundo que sai do perigo, depois de uma cirurgia, todo mundo quer logo sair da UTI, porque a UTI é um negócio seríssimo, você pode pegar infecção e tal. Então, ele sai da UTI, depois vai para o quarto, depois vai para casa. Então, essa notícia, do ponto de vista dele, sinalizar para mim, vai para o aeroporto, lá pega um voo comercial, uma multidão e tal. Segundo, tem a manifestação do Ele Não, mas no domingo, a manifestação do Ele Sim, que deu uma resposta muito mais presente em nível nacional, com a maior manifestação da história de São Paulo, todos os tempos, atestado pela Globo News e pela Renata Lopretti, ao vivo, na transmissão, com mais de 1 milhão de pessoas na Paulista no domingo, né? E a manifestação pró-Bolsonaro foi uma manifestação mais presente, mais espalhada no Brasil, porque o Ele Não foi só concentrado em Rio e São Paulo. O Rio e São Paulo também teve concentração pró-Bolsonaro no domingo. E aí você vem, André, com essa notícia. Só um detalhe do Ele Não, porque você fala muito, que o eleitor pobre que está com o Haddad, o Ele Não, segundo a Folha de São Paulo, foi composto por brancos, por ricos e, na maioria, mais de 80% do pessoal de esquerda. Exatamente. Essa notícia é uma notícia que eu também... Isso é Datafolha, viu? Datafolha, e teve uma pesquisa da USP também, né? Que atestou o peso das pessoas que... Ou seja, o Ele Não, a gente pode chamar, no linguajar que a esquerda gosta muito, Luciano, é o nós com nós, né? Quer dizer, o Haddad não ampliou o seu eleitorado, ele ficou no gueto da esquerda. Enquanto a manifestação pró-Bolsonaro, ela saiu da direita, foi para o centro-direita e até para o centro. Se atestou que naquela multidão em São Paulo, que foi uma espécie de amostragem do país, mais de 1 milhão de pessoas, a candidatura do Bolsonaro cresce, inclusive, para o centro, mostrando claramente que está havendo migração de eleitores do centro, eleitores do voto útil para ele, na semana decisiva da eleição. E para completar as boas notícias para o Bolsonaro, ontem saiu, o Moro liberou a delação do Palocci, porque ela já tinha sido referendada pelo TRF, pelo desembargador Gebran Neto, que referendou. É bom que se diga que a delação do Palocci não foi feita pelo Ministério Público, foi feita pela Polícia Federal. Você me dá só um instante, é porque estão reclamando aqui que só eu estou sendo visto no Facebook. Na verdade, é uma condição técnica para não deixar de colocar no Facebook, para não deixar que as outras pessoas, como o Marco Firmo, lá do Rio de Janeiro, grande abraço para você, está assistindo, eu estou jogando isso no Facebook. A ideia é que a gente tenha câmeras que peguem nós todos. Vamos ter. Então, hoje, para atender você, eu vou tentar aqui fazer na mão mesmo, ver se a gente consegue ver os nossos colegas. Vamos lá, Renato. Desculpa a interrupção. Não, então, bem. Então, para completar as boas notícias, mais 2 boas notícias para a campanha do Bolsonaro. Primeiro, a delação do Palocci, que ontem, no final da manhã, o site do antagonista antecipava as folhas da delação e depois toda a imprensa mostrava. A delação do Palocci é destruidora, essa é a palavra, com o PT e com o que se transformou os governos petistas de Lula e Dilma. Porque ela, em riqueza de detalhes, ela atesta o que já tinha sido dito pelo próprio Joaquim Barbosa, à época ainda da ação penal 470, o caso do escândalo do Mensalão, quando ele disse que uma organização criminosa se apossou dos poderes da República. O que diz o Palocci, com riqueza de detalhes, é exatamente isso, que o Lula foi o comandante de toda a operação de corrupção, sabia de tudo e dava ordens para que o pré-sal se transformasse no caixa de propina
que iria bombar mais de 20 anos de poder do PT no Brasil. Isso está muito claro na delação do Palocci. Sobre isso aí, só dois pontos. Só para completar, André. Pois não. Está muito claro na delação do Palocci que envolve o seu Zé Disseu, que envolve Dona Dilma Rousseff, não é? Pintada e decantada como uma mulher honesta, que participou de reuniões, inclusive no Palácio, então, como ministra das Minas e Energias, que tocava a Petrobras, e foi, inclusive, na gestão dela que se comprou a sucata de Passadina, dando prejuízo de mais de $1 bilhão na Petrobras. Então, a delação do Palocci, ela, de fato, é destruidora. Isso foi mais uma boa notícia para a campanha do Bolsonaro. E para fechar, o Rosário de boa notícia, a pesquisa do Ibope, que, aliás, havia sido antecipada pela pesquisa da Isto É, que saiu no fim de semana, censo, que já dava o Bolsonaro com 30,6%, portanto, em crescente. A pesquisa do Ibope ele tem 31%, ele cresce, além da margem de erro. O Haddad, como bem disse o nosso Luciano, dispara na rejeição. Então, para antivéspera de eleição, uma semana dessa, você receber um rosário de notícias dessas, para o Bolsonaro é um céu de brigadeiro. Para completar, o senhor Zé Disseu ainda trabalhou a favor do Bolsonaro, porque as declarações do Zé Disseu, dadas a uma rádio aí da Paraíba, em que ele diz que nós não vamos ganhar... Deu entrevista ao País. É o País. Ele diz, nós não vamos ganhar a eleição, nós vamos tomar o poder, demonstrando toda aquela visão totalitária de que parte da esquerda ainda mantém aquela o desenho da Venezuela, né? O desenho da Venezuela, que casa com a ideia mal explicada do senhor Fernando Haddad de fazer uma constituinte exclusiva para remodelar institucionalmente o país. Uma declaração extremamente perigosa do senhor Zé Disseu, que ele diz que ele tem que tirar os poderes do STF, ele diz claramente isso, vamos tirar os poderes do STF e vamos acabar com esse... Ele chama o Ministério Público de polícia política. O Zé Disseu chama o Ministério Público de polícia política, dando claramente a ideia de que o novo governo petista vai atacar esses organismos que hoje combatem a corrupção e, por consequente, a Operação Lava Jato. Então, não tem notícias melhores. Agora só deixa aí. Não, só 2 pontos. Estou só descansando aqui a mão e eu passo a câmera para você, sabe? Então, parei um pouco a câmera aqui. A gente está brincando porque não temos estrutura para isso daí. Daqui a pouco eu vou mostrar o André. 2 coisas que você falou do Palocci, já passo para você. Sim. É só um detalhe que eu acho assim, grotesco, é que o Lula, segundo o Palocci, ainda fazia um teatrinho de indignação, né? Chegava o Palocci, olha que negócio, que esculhambação esse que está acontecendo na Petrobras. Quem foi que indicou esse diretor aí, Palocci? Foi você. Do Paulo Roberto. Dá um abraço para o Hamilton Silva, de Brasília. Grande abraço para você, amigo. Vamos lá, Renato. Não, a respeito da delação do Palocci, que eu concordo com o Renato, e uma riqueza de detalhes tremenda. Agora, não basta ficar só na riqueza de detalhes, tem que ter riquezas de provas. E o Ministério Público achou que não tem essa riqueza, por isso não aceitou a delação do Palocci. A Polícia Federal acataram. Agora... O desembargador, porque a Polícia Federal, ela tem o direito, pela lei, de também fazer delação premiada, conforme Raul... Agora, que venha a riqueza documental. Quem referendou foi o desembargador. E ele referendou porque, além da riqueza de detalhes, o Palocci apresentou uma série de elementos que corroboram. Claro que no bojo do processo, a delação premiada é só o início de um processo que vai culminar, né, futuramente com dados mais concretos. Mas a riqueza de detalhes do Palocci é totalmente verossímil. Ninguém inventa da forma como ele inventou, até porque a narrativa dita por ele se encaixa perfeitamente no que já foi apurado pela Operação Lava Jato. Por exemplo, no envolvimento do Lula, no envolvimento do Zé Disseu, no envolvimento do Vacari Neto, no envolvimento dos outros tesoureiros do PT, no envolvimento do Delúbio Soares, no envolvimento de toda a alta cúpula do Partido dos Trabalhadores. Mas tem que ter as provas. Sim, mas isso... Mas que venham à tona. E agora, outra coisa. Eu não duvido em nada. Outra coisa. É claro. Primeiro, o PT não saiu ontem, em nenhum momento, negando o que foi dito na delação. Não saiu. Mas saiu, ao meu ver, e com razão, criticando que na semana da eleição, que na semana da eleição, isso vem à tona. Isso não quero crer, até pelo fato do juiz Sérgio Moro fazer um trabalho importantíssimo para o Brasil, e abraçado e respeitado, teve a maior
parte séria da população brasileira. Agora, na segunda-feira, que antecede o domingo eleitoral, ele liberar porque não liberou antes? Ou porque não liberou depois da eleição? É claro que vai interferir, na vontade de parte do eleitor brasileiro. Agora, André, que vai interferir ou não vai interferir, isso não é um problema da justiça. O problema da justiça é o seguinte... E nem a justiça pode fazer. O problema da justiça é o seguinte, o PT, e o Moro ontem, no documento, ele falou, e depois ele não entrou mais em detalhe, ele disse, eu falo nos autos, porque o juiz fala nos autos, ele está muito certo. Ele disse que o fato dele ter liberado vai ao encontro de pedidos formulados pela própria defesa do Lula. Que, aliás, ele disse até o seguinte, se tivesse interessado em baldear o corrido da eleição, já teria tomado decisões em relação ao sítio de Atibaia, que ele sobrestou esse processo agora exatamente porque está no período da eleição. Não é o caso dessa delação do Palocci, porque o fato já está no bojo de outro processo que já está encerrado as fases de oitivas. É diferente do caso do sítio de Atibaia, que ainda está em processo de finalização da apuração daquelas denúncias de envolvimento. O que se mostra na delação do Palocci, a Odebrecht, a UTC, vai ao encontro de toda essa narrativa que já se conhece, não tem nada de novo ali. Apenas se consolida e se confirma que, de fato, se agiu deliberadamente nos altos escalões da República para se montar uma estrutura corrupta de perpetuação do poder. Bom dia para Ionara Monteiro, para o Wilson Moraes, para a Valônia Campos, o Ebert Hipólito, todos abraçando aqui a gente, o Marco Firmo. Uma questão de liberação que ele está falando. Vespa Filho, Renato, é a cara do repórter Álvaro Pereira Júnior da Globo, viu? Quem é esse Álvaro Pereira Júnior? É um repórter muito bom. Repórter Boa Pinta? Aí é bom, né? É muito bom, é muito bom. Sim, mas assim, eu acho assim que... O Moro fez político ou não fez político? Pois é, o problema todo... nós temos duas questões. Lamentavelmente, a justiça, os juízes, os togados estão tomando um protagonismo que eu acho que não deveriam ter. É isso que nós estamos discutindo aqui. Por exemplo, por que pode fazer a delação, liberar a delação, por exemplo, do Palocci, e não deixar o Lula falar na televisão? Tudo isso daí pode interferir nas eleições. Aí fica a briga, né? Parece assim, nós temos ministros petistas e ministros antipetistas dentro do judiciário. E é óbvio que isso vai existir sempre. O problema é quando você faz militância. Aí a primeira vez que o Lewandowski liberou, né? Um absurdo que o Lewandowski fez. Não, vai ter dar entrevista. Não, ele liberou, diz, olha, a Folha pediu uma entrevista com o Lula, o presidiário, condenado em segunda instância. É bom que você diga um presidiário condenado em segunda instância. Tudo bem, mas outros presidiários e condenados em segunda instância também já deram entrevista. Aí o Lewandowski liberou, né, dizendo que tem a liberdade de expressão, está na Constituição. Né, e o Fux, eu entendo o que é que o Lewandowski diz. Olha, tá ali, assim como os outros, isso é equivalência, né, equiparação. Assim como os outros puderam dar entrevista, por que o Lula não poderia? Né? Por que é contra o Lula não poderia? O Fux, numa decisão atabalhoada, para mim ele é o pior ministro em termos intelectualmente falando e de conhecimento jurídico no STF. Para mim ele é uma carta diferente do STF. Eu acho que ele atropelou realmente várias decisões ali e até jurisprudência da Corte, passou por cima de um colega seu. Isso não pode existir, né? Se bem que alguns dizem que era plantão, mas ele estava na né? presidência interina do... Na verdade, ele não estava, por quê? Né? Se o Dias Toffoli estava no Brasil. Esse é um ponto. Não, mas ele estava. Ele estava e o Toffoli reconheceu. Tanto reconheceu que manteve a decisão. Sim, mas não, aí o que o Toffoli fez, não é nem reconhecer. O que o Toffoli tentou fazer é botar ordem na casa, porque o Lewandowski diz uma coisa... E tudo decisão monocrática, né? O que tem que decidir ali no colegiado. No colegiado decida, leve para o colegiado e vamos decidir. E acabar, o Gilmar disse ontem. Só que o Gilmar também, em outros episódios, também dá monocraticamente, né? O problema do Supremo... Aliás, o Toffoli está dizendo isso, que, olha, vamos diminuir essas decisões monocráticas que tenham repercussão na sociedade, porque isso é muito ruim para o judiciário. Então, eu acho... O Supremo vem causando isso. O que é que eu acho? Eu acho que o Lula poderia dar a entrevista dele e eu acho que o Palocci pode também dar sua delação. Eu acho que vem o sol sobre as ideias, que vem o sol sobre essas delações. Por que, às vezes, a própria defesa pede que você libere? Porque você fica manipulando. Então, a própria Polícia Federal, e a gente viu isso muito durante o período do Janot, chegou a se dar entrevista coletiva de vazamento. Aquilo é um absurdo. Então, em vez de você manipular, selecionar
trechos de uma delação para atingir esse ou aquele objetivo, coloque logo o sol sobre tudo. Abra, eu acho que o correto deve sempre abrir. Se não há problema para investigação, abram-se todos os sigilos, abram-se todas as delações e vamos ver e colocar aí, já que o normal é que houvesse o sigilo e que a pessoa que está nesse momento apenas sendo acusada, ela não tivesse a sua reputação colocada em suspeição. Mas como há os vazamentos, então é melhor que se abra tudo para a gente ter conhecimento de tudo. Em tese, eu acompanho em parte o que o amigo está dizendo, mas eu só quero dizer aqui o seguinte, que quem começou essa atrapalhada foi o senhor ministro Ricardo Lewandowski. E eu vou dizer por quê. O ministro Ricardo Lewandowski, já há muito, ele vem tomando medidas e se comportando como militante do PT, vestindo toga. Então, essa é uma coisa, é uma carapuça que ele veste. É o que eu falei. Não pode fazer a militância. O senhor Ricardo Lewandowski, é bom lembrar, estava sendo votado no virtual, aquela votação do Lula já estava de 7-0, o Lula já tinha perdido, já tinha se construído uma maioria, naquela história de novo, que o Lula é perseguido, aquela história toda, já tinha se construído uma maioria no plenário virtual, que não há necessidade de reunir o plenário físico. E o que é que faz o senhor Ricardo Lewandowski? Ele já estava derrotado, só teve o voto dele e o voto do senhor Marco Aurélio. O que é que faz o senhor Ricardo Lewandowski? Ele pede vista do processo, ele surta para obrigar o plenário... Manobra. Então, é uma manobra que caracteriza um intuito deliberado de ajudar, de alguma forma, o partido que é da preferência dele. Ele tem todo o direito de ter o partido dele. Agora, ele, como juiz togado, ele não pode agir assim. Mais uma vez, ele agiu na sexta-feira, numa canetada, quando ele deveria passar para o colegiado, ele dá uma liminar. O que é que aconteceu? Houve um questionamento de um partido... Que, na verdade, não era bem uma liminar. Ele julgou já o mérito. Ele disse que eles questionam o Fux por isso. Foi o pedido da Folha. O Fux estava no exercício do Supremo, porque ele é o vice-presidente do Supremo Tribunal Federal. Sim, mas por que ele estava no exercício do Supremo? Isso tem que ser esclarecido. O Dias Toffoli estava no Brasil. Mas o Dias Toffoli estava na presidência da República. Estava até que... Exatamente. Alguma que tem que ser esclarecido. Que tramóia foi essa que o Fux estava? Mas ontem o Dias Toffoli, inclusive, a revista Época ontem, numa matéria que estava no site dela, uma matéria incrível grave, porque o senhor Lewandowski peitou o presidente do Supremo e ameaçou jogar farofa no ventilador do Supremo. Ele disse claramente, segundo matéria da Época ontem, isso não pode acontecer, eu não aceito, e eu vou dizer que tem... Você disse que o Lewandowski estava mais vermelho do que você. Ele disse que o Lewandowski estava vermelho, o segundo site antagonista, parece que quase tinha uma síndrome. Né? E o Toffoli disse, calma, rapaz, não é assim, vamos ver. Nós precisamos acabar com essa coisa. O que é que aconteceu no final da tarde? O Raul Jungmann mandou uma mensagem, um comunicado para o presidente. Peraí, eu vou... Não, de novo, né? É bom lembrar, lembra do Rossetti? Manda prender, manda soltar. Aí a polícia vai falar, olha, eu faço o quê? Eu faço o quê? Eu cumpro a ordem de qual? São 2 ministros. Um estava no exercício da presidência. O outro despachou. Quem eu sigo? Aí o Toffoli disse, não, se mantenha ipsiliter a decisão da presidência interina até que o plenário se reúna e reverta. Então, o Toffoli bateu o martelo e disse que está mantido. Na verdade, é bom lembrar, o que o Toffoli fez foi evitar a bagunça. O Toffoli vai evitar a bagunça. Olha, não pode ficar para lá e para cá. Então, vamos fazer o seguinte, mantenha a última decisão para não ficar nesse resolver no plenário, até que o plenário Agora, agora o que o Toffoli está dizendo aqui, vai resolver depois do segundo turno. Não vai resolver agora. Vai dar tempo. Agora, o que é que o Lewandowski quis dizer ao ameaçar jogar para fora os pontos? Que diga. Aliás, seria bom que viesse. Agora, André, eu não posso aceitar aí um ministro ameaçar o presidente com esse tipo de ameaça. Tudo. Se ele tem algo para dizer, o senhor ministro Ricardo Lewandowski, ele diga. Ele não pode ficar peitando o presidente da corte, ameaçando. Se eu disser isso, eu vou contar os pontos do Supremo. Conte. Aliás, isso é banditismo dele. Agora, a respeito disso tudo, Luciano, a respeito disso tudo, eu discordo do nobre amigo, a respeito da decisão do Lewandowski na sexta-feira. Eu acredito que nada acrescenta ao país uma entrevista de um presidiário como o Lula no período eleitoral. Agora, muito pior do que o Lewandowski, ontem foi o Fux, porque a decisão do Lewandowski não era provisória, mas de mérito. Logo, não se tratava de caçar uma liminar. Fux errou. Seguindo adiante, a lei que recorreu ao Partido Novo, chama o Novo, com despacho favorável de Fux, para suspender a entrevista, não se aplica ao caso, porque seria necessário
que Lewandowski fosse um juiz de instância inferior de Fux. Não é. Não é. Quem disse que não se aplica? A lei. Não. A lei. Você foi o Lewandowski que disse, em defesa da posição dele. Ele que disse. A lei. Não, o Lewandowski... Teria que ser o pleno. Isso aí, André. Teria que ser o pleno. Isso é o entendimento do Lewandowski. Outro ponto. Outro ponto. O Partido Novo não é... O Partido Novo não é pessoa jurídica de direito público. De direito privado. E seguindo adiante, a entrevista com Lula já tinha sido feita. E foi proibida de ser divulgada. Mais uma vez... Censura. Já foi feita. Já foi feita. A Folha já fez a entrevista. Ou seja, censura. Não, censura a imprensa. Peraí, então, foi feita, onde é que foi feita? Alguma coisa está errada aí. Não, porque se foi feita. Não, se foi feita, com autorização de quem? Como é que entra na cadeia e faz uma entrevista? Alguém tinha que ter autorizado. Então, eu acho que não foi feito. Mas vamos lá, você disse que não concorda comigo. Quando falou nobre amigo, achei que fosse com o Renato. Não, os dois são amigos. Não, estou brincando. Eu não concordo. Mas vamos lá. Não, com o Lewandowski. Não, você tem razão. E o Fux pueril. Não, vamos lá. O erro é não ter reunido. O erro não justificou. O erro é não ter reunido. O erro é não ter reunido o plenário. O senhor Lewandowski usou de um artimanha no final de expediente de uma sexta-feira para criar um fato político, que é o Lula falar na semana... Aí o erro do Fux justifica o do Lewandowski? Está tudo errado. Bem-vindo. Bem-vindo mas se está tudo errado, não tem que ficar também uma decisão errada. E outra coisa, Luciano, que tramóia é essa? O Dias Toffoli estava no Brasil. Que tramóia foi essa do Dias Toffoli dizer? Bom dia, por Fux assume a presidência? Eu não concordo é que se use o tribunal para beneficiar um presidiário que quer fazer uma declaração para influenciar na eleição o seu partido político. Isso está errado. O Lewandowski... Vamos lá. Deixa eu colocar uma posição diferente. Já falando demais, vamos escutar o Luciano. Só um minutinho. O Lewandowski tem que escolher se ele quer continuar sendo militante do PT ou se ele quer ser um ministro do Supremo Tribunal Federal. Bom dia para o Grijalva Parente, lá do Bajara, o Wagner Gonçalves, o Marcílio Aires, o Eufrásio Francisco. Vamos lá. Eu não acho de forma nenhuma oportuna a entrevista do Lula, mas não cabe a nós censurar. Se a Folha de São Paulo acha que deve fazer a entrevista, eu acho que ela está fazendo até um papel petista, mas ela tem todo o direito. Aí é que não cabe nós censurarmos, porque o que é a censura? É assim, eu acho que você não pode fazer aquilo e acabou-se. Tem que seguir a lei. Então, a lei fala sobre liberdade de expressão, então a Folha tem todo o direito de pedir e fazer a entrevista com o Lula. O Lewandowski ter dado ou não, o Lewandowski poderia... Mas ela não pode ter feito antes, porque ela não foi autorizada. Não, aí, pois é, por isso que eu estou achando estranha essa informação de que já estava feita. Na verdade, foi o Fux, mais uma lambança do Fux, que disse, se por acaso tivesse sido feita, como assim se tivesse sido feita? É ele não acreditar na própria justiça, né? Alguém tinha que ter liberado. Mas vai lá, digamos que a primeira instância tivesse liberado, né? Virou a casa da mãe Joana. Então, eu acho que não foi feito, né? Se foi feita, alguma norma aí também deve ter sido quebrada. Eu não acho oportuno, concordo com você, no momento eleitoral. Eu acho que o PT, e por isso acho que paga um pouco, levou até a exacerbação de confrontar a justiça e as instituições brasileiras, insistindo numa candidatura sabidamente não legítima, não possível, de acordo com as nossas leis. Então, o PT paga um pouco por isso daí. O PT tentou desinformar o tempo todo, afronta, concordo com você, a justiça, na hora que diz é PT, continua afrontando, quando tenta dizer para os seus eleitores que o candidato ainda é o Lula, que Haddad é o Lula. Tudo isso, eu acho que a justiça tinha que ter alguma forma, mas não temos, né, de dizer, olha, não pode, vamos acabar com isso daí. Talvez por isso o Fux tenha cometido tanta bobagem. Eu acho que ele atropelou realmente até regimento interno, mas assim, ele podia estar de plantão, tá, o André? De que fez isso daí. O processo foi para o presidente do STF, que seria o Toffoli, não estando, e foi encaminhado para ele. Ele também não estava em Brasília, mas como não foi encontrado, é assim que funciona mais ou menos, não foi encontrado o presidente Toffoli, e se é uma coisa de urgência, vai para o próximo ministro, que seria o vice-presidente. Quanto a isso, tudo bem. O que ele não pode... Tinha revogado a decisão do... O que ele não pode é sim... Concordo com você. Tinha que ser um ministro, digamos, do STJ, para que o Fux... Porque não pode, os três, são como nós três aqui. Nós somos de igual para igual. Reúne hoje e resolve isso. Por quê? Porque aí é, de novo, manobra. Tudo é manobra. Qual é a manobra? O Toffoli também não acha oportuno a entrevista. O que é que ele faz? Não, aí para ele não dizer e não ficar mal, não, vamos fazer com que o colegiado decida. Mas não pautou. Porque eu acho que ele deveria pautar
E eu acho até que deveria liberar. Libera para não... Mas tem que reunir o PT. plenário. Pois é, concordo. Junta o plenário e decidam. Eu, ministro, deixa o cara dar entrevista. Não tem problema nenhum. Agora, porque os outros também estão dando entrevista. E presos também podem dar entrevista. Agora, não podem dar no momento em que eles querem. Não. Aí eu acho que o Lewandowski, o Fux, podia dizer o seguinte... Tá, não vou aqui cercear a liberdade da Folha, nem da imprensa. Está concedida o pedido de... Mas depois das eleições, tendo em vista o momento assim que ocorreu, e o próprio PT afrontou, o Lula também afrontou, eu usaria todo esse discurso e não precisaria atropelar as demais coisas que o STF tem. Ontem eu conversei com um juiz federal e um procurador da República, do Ceará, do Ministério Público Federal, sobre os 30 anos da Constituição, numa entrevista que vai ao ar hoje à noite, lá no Questão de Ordem, amanhã, com o Mauro Benevides, que era o vice-presidente da Constituinte, sobre os 30 anos da Constituição Federal, que vai ser sexta-feira, dia 5. E a gente tocou num assunto muito interessante sobre o comportamento da nossa Suprema Corte, que ao longo dos anos, não é de agora, vem gerando insegurança jurídica, porque nós temos 11 Supremos. Cada ministro é um Supremo. Isso está errado. Uma ilha, um arquipélago, cada um é uma ilha. Pois é, está errado. Aí o doutor Negreiros, que é procurador federal, ele fez, por exemplo, uma avaliação, uma análise de como funciona, por exemplo, a Suprema Corte americana. Vocês pensam que lá nos Estados Unidos, a Suprema Corte, não há divergência dos ministros lá? Mas sabe o que é que acontece lá? Primeiro, a divergência não é exposta publicamente através de câmeras de televisão. Na hora das divergências, os ministros lá divergem, até formar-se o consenso e a Corte tomar o posicionamento. Na hora que a Corte toma o posicionamento, o que é divulgado para a opinião pública é a posição da Suprema Corte americana. E os ministros que foram vencidos, eventualmente, nos seus pontos de vista, eles incorporam a decisão colegiada, de forma que, quando a Corte fala, ela fala unissimamente como uma Corte de Justiça. O problema da Suprema Corte brasileira, esse protagonismo do judiciário que vem se arrastando por conta da crise política, aí tem uma série de fatores. A desmoralização da classe política, a desmoralização do Congresso, que está se refletindo aí nos índices de aceitação da política no Brasil. Tudo isso gerou esse protagonismo do Supremo. E aí nós temos uma guerra de vaidade dentro do Supremo. Cada ministro quer ser o Supremo, e nós temos que acabar. O Supremo precisa, e eu espero que o Toffoli, ele talvez seja a pessoa menos indicada para fazer isso, mas espero que ele faça, pelo passado dele, que ele consiga dar um norte de Suprema Corte ao STF. Acabar com essas canetadas. Esses assuntos polêmicos. O Gilmar ontem foi perfeito. O Gilmar Mendes, quando ele quer, ele é perfeito. Ele diz, nós temos que acabar com essas decisões de canetada em assuntos polêmicos. Quando o assunto é polêmico, que divide, chama o plenário. O plenário reúne, o plenário debate e o plenário toma uma decisão enquanto Corte, enquanto Supremo Tribunal Federal. Perfeito. A fala do Gilmar ontem foi perfeita. Ele criticou tanto a decisão do Fux, como a decisão do Lewandowski. A do Toffoli, do Fux, foi apenas um resultado da desastrada canetada que o senhor Lewandowski deu. Mas não precisa ser o Gilmar para fazer isso, não. A gente fez aqui. Eu fiz aqui agora. Mas eu estou citando o Gilmar porque ele é membro do Supremo. Eu não sou nem você. Sim. E ele fez uma avaliação extremamente coerente nesse aspecto. Nós precisamos voltar a ter uma Suprema Corte que dê segurança jurídica. Não só a Suprema, o jurídico. Essa é a questão. Precisamos ter. E você, Luciano, você defende que vem à tona tudo? E eu não tenho vergonha de admitir que o Gilmar acerta, não. Você tem um problema de elogiar o Gilmar. Eu não tenho, não. Quando ele acerta, eu elogio. Sim. Quando ele quer, eu critico também. E a respeito disso, eu também mantenho minha coerência da forma como eu acho um absurdo o Lewandowski ter permitido essa entrevista do Lula, que pode interferir no pleito eleitoral. Continuo achando um absurdo o Sérgio Moro liberar a delação do Palocci na semana eleitoral. Pela mesma linha de raciocínio, pode interferir no processo eleitoral. Que o Lewandowski liberasse a entrevista do Lula, ao meu ver, para depois da eleição. Que o Moro liberasse a delação do Palocci para depois da eleição. Mas ambos quiseram fazer para entrar dentro do campo político. Tem diferença. O interessante aqui são essas três posições. Por exemplo, o Renato é contra a entrevista e a favor da divulgação da delação. Não, digo nesse momento. Não, deixa eu terminar. Volta já para ti. O André é contra a entrevista e contra a delação. E eu sou a favor de tudo. Acho que tem que ter entrevista. Eu acho que se o Lula quiser dar para a gente agora,
Tá entendendo? Seria ótimo. Pode pra gente, não pode pra Folha? Tá entendendo? Não, pode dar pra Folha também. Eu não sou contra, não. Aliás, a Valônia pergunta isso. Por que só pra Folha? Porque o PT, por exemplo, não dá entrevista na Porque a Rádio Folha Jovem que Pan. pediu, a Folha que Porque pediu. ele só dá entrevista nos jornalistas que vão jogar a bola para ele. Por que o Lula não dá uma entrevista na Rádio Jovem Pan? Onde vão perguntar o que ele não quer ser perguntado? Ele vem dar entrevista aqui para fazer umas perguntas a ele também. Agora querem também fazer um mise-en-scène, um jogo de cena, porque o PT é o zero e vezeiro em jogo de cena. E nós não podemos também aceitar isso. Não vamos. O maquiavelismo dessa gente aí já está explícito. A delação do Palocci mostra do que essa turma é capaz. O que eles fizeram com o Brasil? Eles estavam eleitos para governar o Brasil, não para fazer essa safadeza que está dito pelo Palocci. Isso é real. E outra coisa do Palocci, é bom lembrar. De ter feito isso não é do Sérgio Moro, não. Campanha eleitoral. Vamos parar aqui de querer inverter os valores e culpar um juiz. Não é culpar um juiz. Não, e sempre se dizia isso. Eu elogiei o juiz. Agora, ao meu ver, se o Lewandowski não pode fazer política, o Moro também não pode fazer política. Eu acho que o Moro não fez política. E mesmo porque o próprio PT já precificava isso daí, como se diz no mercado, né? Tudo isso que o Palocci disse já havia sido dito em várias outras entrevistas, em várias outras matérias. Apenas agora você tem o documento que está assinado por ele e o PT dizendo é mentira, não é bem isso, é porque ele quer, não tem provas. É assim, o Palocci tem cana grande, pesada contra ele, certo? Então, se ele vai dar um negócio desse e não tiver provas, isso vai piorar. Não, vai piorar, não é não valer nada. Se o negócio já era ruim para ele, e ele dá uma delação dessa e não tiver provas, piora. O Palocci é ladrão, confesso, é o que está na lei. Pois o Palocci é ladrão, confesso, não, isso e não de tá dentro, é um cara de dentro, é um cara de dentro. Não só ele, coisa do PT, o que e se dizia assim, olha, pois é, tudo que, segundo ele, todas as lideranças, tudo que foi PT, estava envolvido nessa roubalheira. Segundo o Palocci. Segundo o Palocci, não só segundo o Palocci, todas era o cara. Era quem... Pois é. Aí, Dilma, né? O tesoureiro da campanha do Radar está envolvida, até o Talo também denunciado em São Paulo. Exatamente. E Dilma, que se dizia sempre honesta, Dilma estava lá e foi beneficiada de corrupção grossa na campanha eleitoral, desde Lula e passando por Dilma. Dilma declarou 350 mil reais na campanha dela. Segundo o Palocci, foi 1 bilhão e 400 mil reais. Então, isso aí, sim, é que risco à democracia, é desequilibrar o poder da disputa eleitoral. Isso, sim, é risco à democracia. Eu queria ver agora Isso é risco à democracia? Eu queria ver agora o Levinsky, que sempre diz que o Bolsonaro é um risco, né? Declaração do Mourão. Risco à democracia é dinheiro roubado para comprar para desequilibrar, votos exatamente. Né? Como é que desequilibra? Como é que o outro chega? Porque a democracia é exatamente a alternância. Quando eles são um partido o tempo todo lá, isso já feriu a democracia. Uma das coisas básicas da democracia é a alternância de poder. Luciano, mas tudo isso é correto, tudo isso é bacana, e eu concordo com vocês dois, isso é risco à democracia, mas volta à questão principal. Por que o juiz Sérgio Moro liberou na semana eleitoral? Cabe a ele isso aí? Cabe a ele esse julgamento? Cabe a ele esse julgamento e fazer política? E fazer política com a toga? Você pode criticar. Você tem o direito de achar. Mas ele tem o direito de fazer o que ele quiser. Ele poderia, porque ele é o juiz do feito, o processo estava liberado, não está mais nas oitivas, a delação já tinha sido referendada pelo desembargador Gebran, antes disso ele não poderia fazer. E é uma das delações mais antigas. Da mais antiga, e a publicidade é um elemento que está presente na Constituição Federal, a publicidade dos atos públicos. Ele agiu em concernente com o que diz a Constituição da República. Da semana eleitoral. Qual o problema? É da semana eleitoral. A Constituição não proíbe, não. A Constituição não proíbe isso, não. A Folha de São Paulo, a Folha começa o texto assim, há 6 dias das eleições, né, já faz o negócio em cima do Moro. Mas a Folha não diz, há 6 dias das eleições eu quero fazer uma entrevista com o Lula. Engraçado. Mas foi política também. O que o Lewandowski fez, eu não fico no muro. O que o Lewandowski fez foi política. O que o Moro fez foi política. Mas há uma diferença grande, viu, André? Há uma diferença porque uma é uma decisão judicial e a outra é só uma questão burocrática, tá certo? O Moro não tomou uma decisão, tipo assim, condeno o Lula, certo? Ele não há ali uma decisão judicial. Ele apenas levantou o sigilo sobre a delação. É bem diferente. Que é a parte que caberia a ele, porque tem uma parte que não está com ele. Ele quebrou o sigilo de parte da delação que envolve a Petrobras, que envolve a propina da Petrobras e que envolve o petrolão que está sob a jurisdição dele. O resto não compete a ele,
Tem mais coisa aí, só que o resto não compete a ele. O que competiria a ele liberou, alegando, inclusive, o princípio da publicidade, que é um princípio constitucional, absolutamente correto. O que está lá dito aí do Palocci, e nenhuma novidade, não, apenas confirma... Aliás, o Ronaldo, primeiro Vespa, disse que você só perde ponto quando elogia o Gilmar. Então, eu também perco, porque eu também elogio o Gilmar. Não, mas eu acho que o Gilmar acertou ontem. Pois é, eu acho que assim, se acerta, se acerta, você tem que elogiar. Se erra, você tem que apontar os erros. Ele também dá suas canetadas. Ele criticou ontem, mas ele também os ele canetados. O Supremo tem que acabar com essas canetadas. Agora, o Ronaldo Souza, nosso Ronaldo Souza Pereira, nosso ouvinte, ele está muito sensato, eu achei interessante, por isso que eu estou trazendo aqui. Ele diz: o que é que tem de novo na delação do Palocci que vai desequilibrar isso daí? Os caras que vão votar no PT já sabem que o PT roubou. Quem vai votar no PT sabe que roubou e está achando que vai votar mesmo sabendo que roubou. E isso tudo que o Palocci está dizendo aí já foi dito em várias outras, até porque o Palocci já deu entrevista para o Moro, deu depoimentos, e no depoimento dizia: olha, tem isso, tem aquilo outro. E os indecisos? Os indecisos? Os indecisos. Com o camarada na dúvida de votar no segundo turno. Não sabe que o PT roubou o Brasil. Peraí. Dizem que os indecisos estavam em Marte, chegaram hoje no Brasil. Esse tempo todo de Lava Jato, não tem como mais ter alguém indeciso sobre se o PT roubou ou não. O presidente Lula está preso por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. O Zé Disseu foi condenado. 4 tesoureiros... E, aliás, uma querida amiga ontem brigou aqui com você, Renato. Como é que pode chamar o cara de bandido se ele não foi condenado? Condenado, sim. Foi condenado 3 vezes. Não, mas só pode ser condenado na 3ª instância. Não, ele foi condenado na 4ª instância, no mensalão. Ele é condenado, trânsito em julgado, é bandido, é condenado. E foi condenado em 2ª instância. Só no Brasil, pelo Petrolão. Condenado, fica dando declaração dizendo que tem que acabar com o Supremo e acusar o Ministério Público de fazer isso é polícia política. Um bandido dizendo isso à solta, porque o Supremo soltou isso. Vamos falar do Só no Brasil. Isso aí já está bem. Só o Brasil. Já está bem exposto. Olha, não, deixa eu trazer uma coisa de ontem. Bandido atacando os poderes da República. Eu queria trazer aqui o Ibope. Só um pouquinho antes do Ibope, era sobre Sobral, né, que ontem foi uma página da Folha de São Paulo e já tem vários outros veículos de comunicação também falando sobre isso, sobre fraudes nas provas de Sobral, educação de Sobral, que é cantada, investe em prosa. Na Folha, e tem vários outros. A nossa escola também faz um questionamento, como é que é isso. E no fundo, é assim, que por mais que tenha havido essas fraudes, não retira o brilho e o mérito do que se fez na educação na rede pública de Sobral. Mas não se pode também fazer como o secretário de Educação de Sobral, de dizer que isso é apenas uma questão eleitoreira, né? uma exploração eleitoreira. Ao contrário, tem que investigar, mesmo porque lá em Itapajé, né, que está falando de Sobral, mas Itapajé já tem um inquérito lá com o nome, com a Operação Educação do Mal, em que havia fraudes nas escolas. E como tem esse bônus, que ele é muito interessante, o que é a escola que vence, que tem muita gente, aluno bom, recebe um bônus em grana. Toda vida que entra grana é um perigo, né? Porque aí começa os próprios professores e secretários e coordenadores, segundo a própria denúncia, aliciando estudantes de bom desempenho a fazer provas por outro. Isso é abominável, porque uma criança que está em formação, isso é lá no ensino fundamental, né? Uma criança que está em formação acredita, né, tem como crença da escola que aquilo é bom. Então, amanhã, esse jovem que talentoso, que é inteligente, pode usar essa inteligência para o crime, porque ele foi ensinado para isso daí. Então, amanhã, ele pode estar fazendo vestibular, ganhando dinheiro, fazendo vestibular pelos outros. E como o Estado patrocina a fraude, que é a denúncia, isso é terrível. Porque não é o Estado assim, mas pelo menos as instituições, digamos, a escola, por exemplo, né? Porque não vou dizer que a rede toda, né? Porque, agora, Luciano, se você pegar o avanço que se apura no nível fundamental, ele não é acompanhado no nível médio. Então, era isso que eu queria chamar a atenção. É uma questão que precisa ser analisada. Olha, como é que o aluno é ótimo no fundamental, ele aprende tudo, ele é top, das 100 escolas, 87, Parará. Aí, quando vai para o ensino médio, essa média cai assustadoramente. O Augusto Pontes brincava, ele dizia assim, quando ele ia brincar com a pessoa, era meio, né, sem saber, teve o primário mal feito, né?
O que ele quer dizer? Quando você tem um primário bem feito, aquilo é uma base para o resto da vida. Então, o que você está dizendo, Sobral nas séries iniciais, hoje é 9,7%. É um fenômeno, tem que ser estudado. 9,7% em toda a rede, quer dizer que os alunos dessas escolas, é como se eles fechassem a prova. Ou a prova é muito fácil, ou esses meninos são realmente geniais. Agora, se eles fossem geniais, eles não baixariam a prova. Por exemplo, na mesma prova do Enem, do IDEB, está 7 e pouco na nona série. Quando vai, aí sim, isso foi desde o CID, né? E desde 2005, o Sobral começa a avançar e ter notas superiores à média nacional. De 2005 para cá, né? Até 2015, por exemplo, já são 10 anos. Então, aqueles meninos que foram geniozinhos lá, tinham que ter considerado e continuado. Quando você verifica, eu fui atrás do ranking do ensino médio, Sobral não está entre as 10 cidades do Ceará. Não é do Brasil, não. Sobral não está no ranking das 10 melhores escolas do ensino médio. Então, cadê aqueles meninos que tiravam boas provas lá no fundamental? Então, isso realmente precisa ser estudado. Não quero dizer que a rede Sobral fez um trabalho meritório, o Ceará fez um trabalho meritório, Cid Gomes fez um trabalho meritório, mas não pode fechar, porque não é culpa, digamos, do prefeito ou do governador, mas tem que ter mais controle, as próprias escolas podem estar fraudando para ter uma competição entre si e ganhar esse dinheiro. De novo, o vil metal, de novo, a corrupção. Então, que a gente não deixe que isso vá para os nossos alunos. E o pior disso, Renato, é você fraudar e corromper a juventude, a adolescência. A adolescência. Outra coisa, a pior saída para o gestor é apenas dizer assim, não, isso é invenção de época eleitoral. Isso não é por aí. O melhor seria que você pegasse dados e dissesse assim, ó, a reportagem está errada por isso. Perfeito. E você apresenta dados e desmoraliza a reportagem. Você não tem como responder uma reportagem e sair com essa conversa mole, dizer, isso é coisa de tempo de eleição. Aí não dá, né? Aí não dá, né? Aí não dá. Vamos passar para o Ibope, mas antes, só um ouvinte dizendo que o Renato está parecendo um petista e dizendo que o André está parecendo um advogado dos petistas. Acho que ela está curtindo aqui, né? Não pode. Vamos lá. Sou de partido. Renato Feitosa, parabéns. Nosso querido Renato Feitosa, Renato Luciano, fazendo aniversário hoje, 48 anos. Abraço, Renato. Parabéns, Renato. Números do Ibope, vamos lá. Bolsonaro. Só um parênteses antes de você dar o Ibope, a gente sempre falava, né? Você se lembra, né, quando aparecia pesquisa CUT Vox Populi, né? Aí dava os números completamente... Vox Populi se transformou no Instituto Marreteiro. Deixa eu só dizer, Marreteiro. O Vox Populi apareceu na delação do Palocci. Quer dizer, é o Instituto da Picaretagem. Então está explicado aquelas pesquisas do Vox Populi. Bora lá. Agora, eu continuo achando, particularmente, o Datafolha, o instituto com maior credibilidade do Brasil, ao meu ver, e o Ibope também, um instituto de muita credibilidade. Eu não fogo por nenhum deles. Pois eu voto pelos dois. Bom dia, Dilson Mapurunga, petista, fale menos do Lula, né? Valeu, Mapurunga. Bom. Vamos lá. Números do Ibope de ontem. Vamos lá. Que o Renato não bota a mão no fogo. Bolsonaro, 31%. Haddad, 21%. Ciro, 11%. Alckmin, 8%. Marina em queda livre, 4%, o resto não interessa tanto. Ou seja, Bolsonaro... O Amoedo tem 4% também, cresceu. 4%, 3%. O Bolsonaro cresceu acima da margem de erro, o Haddad estacionou, o nosso Ciro também estacionado em 11%, e o Alckmin abaixo dos 2 dígitos. O que é que os amigos fazem de leitura? A campanha polarizada no plebiscito, a gente já tinha analisado isso. Não vejo mais como isso mude daqui para domingo, não é? Acho que ontem, inclusive, eu estava assistindo a Globo News, estava lá o Merval, e tinha a menina do Ibope lá, a diretora executiva do Ibope, uma gordinha lá, que eu não conheço o nome dela, não sabia. Eu não sei se ela é do Montenegro, sei que é ela que fala agora pelo Ibope. Não quer comigo que tem contra as gordinhas? Não tenho nada contra a gordinha. Olha lá, né, André? Olha lá, André, eu estava dizendo que a mulher era gordinha, porque ela era gordinha. Se ela fosse magra, eu tinha dito, ela era magrinha, lourinha, ruiva, ela era uma gordinha. Tô entrando nela. Ela estava explicando até com muita inteligência. E ela claramente lá estava sendo discutido que esse crescimento do Bolsonaro, as manifestações, né, demonstram, ontem, inclusive, ele está já com 37% dos votos válidos.
Sem tirar os votos. Porque é o seguinte... No Ibope deu... 37%, 37 mil nos votos válidos, numa média ponderada dos institutos de pesquisa. pesquisa. Ah, não. Não, de todos. É porque o BTG fez o votos válidos, deu 35%. 35%, deu 37%. A Band está com um índice aí, que é a Bandeirante que faz esse cálculo aí, não me culpa por isso, é o índice Band. O que é que faz o índice Band? Ele pega a variação de todos os institutos de pesquisa, faz um mix, abstrai votos válidos, aliás, o voto nulo e branco, porque ele não é, ele é contado, mas ele não entra na computação dos votos válidos. Quero só lembrar que para definição ou não de eleição em primeiro turno, o que vale é o voto válido. Voto válido. Então, o tribunal joga no lixo o voto branco e o voto nulo. Então, nessa questão do voto válido, e é isso que a gente tem que observar até domingo, ó, com o crescimento do Bolsonaro, ele já tem 37%. Vai conseguir chegar lá? Não sei. É impossível? Não é impossível. É difícil? Acho até que é difícil, mas não é impossível. Tem que ver uma outra coisa, que não é só a questão do voto válido. Houve já, o próprio Lavareda fez essa pesquisa. Mas não é só Bolsonaro. Se alguém chegar, ele está com 31%. Se ele conseguir mais 5 pontos, 36, ele arrisca levar a eleição no primeiro turno. Por quê? Porque as últimas eleições, não é só a questão do voto válido, porque o voto válido está na pesquisa. Então, você diz que vota assim, vota assado. Mas se você não vai votar, aquilo que saiu na pesquisa já foi beleléu. E nas últimas eleições, muita gente, o nível, né, o índice de abstenção, Tocantins que o diga, né, foi muito elevado. 40%. Então, se tiver esse índice elevado de abstenção e também de votos brancos e nulos, um cara que chega a 36% do voto total, como está o Bolsonaro a 31%, aí no voto válido, voto válido ele supera os 50% e leva no primeiro turno. Agora, para um lado e para outro, por exemplo, eu acho que muita gente correu, porque do próprio Bolsonaro, porque hoje ele incorpora, porque o Bolsonaro, para mim, é um fenômeno, né? Eu já disse isso no início, falando sobre o Ibope, né? Porque é um cara que apanha pra caramba e está aí, né? Ao contrário, né? Depois dessa movimentação toda contra ele, o cara se mantém, cresceu 4 pontos, cresceu a Lima acima da margem de erro, foi o único que cresceu assim. Na verdade, acho que o resto cresceu 1 ponto, né? Então ele cresceu porque ele corporifica essa raiva, digamos assim, que o eleitorado, que a sociedade brasileira tem dos políticos como um todo, e do petismo em particular. Porque tem muita gente que não quer ver o PT voltar, porque acha que se o PT voltar, vai ter toda essa roubalheira. E assim como o Mourão não ajuda o Bolsonaro com as suas declarações, o Zé Disseu também, acho que tem gente chamando Zé Disseu, para com isso. Eu acho que o PT ajudou muito o Bolsonaro. Eu acho que o PT subiu nas tamancas, sapato alto, achando que, como o Haddad está no segundo turno, e todas as pesquisas diziam que o Bolsonaro perderia no segundo turno, o que é que está dizendo o Ibope nesta? O Ibope só perde, o Bolsonaro só perde para o Ciro. Então, petistas, vocês que não querem o Bolsonaro, sim, não votem no PT, votem no Ciro, porque o Ciro é o único candidato, segundo o Ibope, que tem condições de bater no Bolsonaro. Então, aquela história de votar no Haddad está pau a pau. E no segundo, olha que o tempo do Haddad é muito superior ao do Bolsonaro. Quando chegar no segundo turno, na campanha do segundo turno, é 50% para cada um. É 10 minutos para cada um. Que a mesma pesquisa Ibope mostra que os dois candidatos com votos mais consolidados é exatamente o Bolsonaro e o Haddad. Esses dois votos, eles praticamente não mudam. O Ciro Gomes é a segunda opção de voto. Mas a segunda opção, num caso dele ir para o segundo turno, ocorre que na marcha que Mas muita gente consolidada do Haddad é nessa percepção de que ele, chegando lá, bateria o Bolsonaro. Mas essa consolidação... Só que na última pesquisa, pois é, os petistas não mudam mesmo. Mas há ali, junto do Bolsonaro, um grande número de votos no Haddad, um grande número de votos que não quer o Bolsonaro. Não estão votando no Haddad por causa do Haddad, mas porque contra... Não é tanto, mas é suficiente para botar o Ciro no segundo turno. Talvez. Olha só, falar um pouquinho aqui de política local. Mas aí aquela história, sabe, que aí deixa eu fazer um parênteses novamente aqui. Aí aquela história do discurso do Ciro. Eu sempre disse aqui que se o Ciro tivesse ido mais para o centro, isso desde o ano passado, ele hoje estava brigando por segundo turno. O problema é que ele optou fazer o discurso dele, o proselitivo dele, por lado da esquerda. Se ele fosse o antipetista, mas aí ele perdeu o time. Era o grande candidato. Só que ele perdeu o time, agora não dá mais para fazer isso. Não dá mais, não.
em cima aqui do horário, o candidato, eu estou na página dele, o candidato do PSDB ao Senado Federal, aqui pelo Ceará, Eduardo Girão, teve que passar... PSDB não. Desculpa, é porque está coligado com o PROS. Do PSDB, a candidata única da chapa é a doutora Mayra. Mas o Girão, candidato do PROS, coligado com o PSDB, de forma majoritária, teve que passar por constrangimento grave em sua rede social. E disse o seguinte, está no Facebook do Girão. Abre aspas, ele escreveu: esta postagem está sendo realizada em atendimento ao direito de resposta do candidato Eunício Oliveira. Ponto. Apesar de não concordarmos com o resultado do deferimento, respeitamos a decisão judicial e a liberdade de opinião e de expressão. E segue. Respostas, em aspas. Em atendimento à decisão judicial que deferiu o direito de resposta ao candidato Eunício, responde-se que o resultado de pesquisa apontada nesta página, onde constava o candidato Eduardo Girão com 17%, é falso, e que o resultado da última pesquisa realizada para o cargo de senador pelo Ibope, registrada na Justiça Eleitoral e divulgada em 24 de setembro de 2018, se deu da seguinte forma: Cid, 64%, Eunício, 39%, Eduardo Girão, 10%, doutora Mayra, 9%, pastor Pedro Ribeiro, 3%, pastor Simões, do PSOL, 3%, João Saraiva, Rede, 2%, Márcio Pinheiro, 2%, Ana Karina, 2%, Bardavi, 1%, Magela, 1%, Robert Burns, 1%. Ou seja, fica feio, né? O camarada teve que se desmentir nas redes sociais. Na verdade, da Justiça Eleitoral. E é uma malandragem, né? Assim, uma boa, eu gosto dele, gosto da figura dele, eu acho interessante, mas não é assim também que se faz política para quem quer fazer a nova política e quem, na verdade, você tenta corromper, se fala tanto em corrupção, tenta corromper a compreensão do eleitor. Isso é malandragem. O que aconteceu? Ele divulgou uma pesquisa chamada de Trendmark. O que é trend? A tendência, uma tendência nas pesquisas. Então, o próprio Jornal Povo divulgou o nome mais buscado no Google, o que é bem diferente de intenção de votos, né? Então, digamos que apareceu uma propaganda, e, puxa, quem é esse Girão? O cara não sabe quem é mesmo esse Girão. Aí digita o nome dele lá para saber quem é o Girão. Então, ali não é uma intenção de voto. Atenção. E como ele é desconhecido... Os caras vão atrás. Muito mais conhecido do que o Eunício. Claro. Então, o cara vai atrás... Quem vai no Google é atrás do desconhecido, certo? De informação sobre o desconhecido. Aí ele divulga essa pesquisa, dando a entender, né, para desinformar o eleitor que ali seria uma intenção de votos e que ele estaria crescendo. Então, doutor Girão, com todo apreço, carinho que eu tenho pelo senhor, o senhor disse que não concorda com a justiça, mas eu acho que se faz justiça nesse momento, porque você não pode se aproveitar, isso é lei de Gerson, isso é política antiga, os antigões faziam isso. Pega a ignorância do povo para tentar ganhar voto com isso daí. Não, acho que você tem boas propostas e se firme nas suas propostas, o senhor tem bons princípios, bons valores e eleve esses princípios, traga para primeiro plano esses princípios, não essa tentativa malandra de corromper o eleitor. É um detalhe rapidinho aí, essa eleição está tão polarizada na eleição presidencial, principalmente do Bolsonaro com o PT, que está passando ao largo as questões do Estado, pelo menos aqui no Ceará. Domingo, eu estava em determinado lugar e eu conversando com muitas pessoas que estavam passando com camisa verde e amarela do Bolsonaro, aquela carreata gigante que teve aqui. E é impressionante como as pessoas que eu conversei assim, amigavelmente, sem conhecê-las, não têm ainda definição de voto para deputado. Eu digo, estadual, você está pensando? Não sei nem quem é, para federal e até para senador. Há um índice ainda de desconhecimento. O cara nem parou para pensar. Uma semana. Quando ele vai chegar no sábado, ele diz, vale-me Deus, eu não vou votar só para presidente, não. Acordem, o voto não é só para presidente, não. É bom definir o presidente. Mas tem também governador, senador, 2 vagas, deputado estadual e federal. É isso aí. 5h59, valeu. A gente volta amanhã a partir das 5 a todos. Já! Bom dia. Passa rápido, companheiro. Até amanhã às 5. Né? Valeu, Malveira. Guilherme Malveira. Mandou um abraço para você aqui, o César Augusto, dizendo que está na escuta do programa, adorando a 97,7. Você ouviu a Hora da Notícia. Encerrada nossa participação na rádio, estamos aqui com vocês do Facebook. Um abraço para Brígida Matos,
para a Rosângela Rose, o Marcolino Neto de Santa Quitéria, o José Guedes Neto, a Mara Nunes, o Rubens Brasil, o Marcos Fábio e o Elvis Correia. Grande abraço para vocês. Queria reforçar, pedir a vocês que comentem, ajudem a ampliar a nossa audiência, compartilhem esse vídeo e até amanhã nesse mesmo horário. Grande abraço. Agora o ideal seria mais meia hora.